Bom, o governo do estado de São Paulo anunciou que o estudo da Coronavac atingiu um número mínimo de voluntários infectados pela Covid-19 e entrou agora na fase final de aprovação. E para falar mais sobre o andamento do imunizante, nos atende gentilmente mais uma vez o diretor do Instituto Butantan, Dimas Tadeu Covas. Doutor Dimas, como vai? O senhor é sempre bem-vindo aqui à Jovem Pan. Bom dia. Bom dia, prazer é meu. Bom, doutor, acho que todo mundo se pergunta o que acontece a partir de agora. Como é que são os trâmites? A fase 3 já foi ou não foi encerrada? Aí depende da aprovação da Anvisa. Como é que é essa reta final para que essa vacina finalmente seja aprovada? Ela é uma parte importante do estudo de fase 3, que é a abertura, que nós chamamos assim, né? A abertura quando se atinge um número de casos suficiente para fazer a análise da eficácia. No caso aqui, o número mínimo no nosso estudo seria de 61 casos, nós atingimos ontem 74 casos e, portanto, encaminhamos aí esses casos para análise do Comitê Internacional, que vai avaliar, então, a eficácia. Então, agora, na primeira semana de dezembro, devemos ter os resultados dessa eficácia e, a partir daí, oferecer esses dados de eficácia à nossa Anvisa, quer dizer, no sentido de obter o registro da vacina e, assim, poder usar essa vacina. Quer dizer, para que a vacina possa ser empregada aqui no Brasil, a Anvisa precisa dar o registro. Tá? Então, nós estamos nessa fase aí de determinação da eficácia e esperamos que até meados de dezembro possamos encaminhar esses dados à Anvisa e obter aí esse registro antes do final do ano. Então, essa é uma fase importante, considerando que nós já estamos recebendo as vacinas aqui no Butantan, já recebemos uma partida inicial e brevemente iniciaremos a produção aqui no Instituto Butantan. Então, essa é uma urgência, vamos dizer assim, quer dizer, quanto mais rapidamente evoluirmos nesse processo, mais rapidamente teremos a vacina e, consequentemente, poderemos aí salvar vidas de brasileiros. Doutor Dimas, agora girando os nossos comentaristas, pergunta de Joel Pinheiro da Fonseca. Joel. Doutor, bom dia. Supondo que todos os trâmites corram aí da melhor maneira possível, tudo seja aprovado, uma pergunta em duas partes. A gente pode esperar, então, o início da vacinação já aí nos primeiros meses do ano que vem? E segunda pergunta, uma vez iniciada a vacinação, tornam-se, portanto, desnecessárias as medidas de isolamento e esforço individual de cada um de manter o distanciamento e o isolamento social? Olha, pergunta importantíssima, Joel. Primeiro que as medidas de afastamento, uso de máscaras, as medidas de higiene, elas vão ainda persistir por 2021. Quer dizer, nós só vamos abandonar essas medidas quando tivermos a epidemia sob controle. E a epidemia só entrará em controle quando nós tivermos aí mais de 85% até 90% da população vacinada. Isso vai acontecer no decorrer de 2021. A vacinação, ela deve se iniciar no início desse ano, sem dúvida nenhuma, em fevereiro, março, dependendo aí do cronograma do Ministério da Saúde, que é quem faz a vacinação, e ela deve começar, na minha opinião, pelos grupos prioritários. São os grupos que têm maior risco, os idosos, os profissionais de saúde, os profissionais da segurança pública, os profissionais da educação, as pessoas com doenças, com comorbidades, as grávidas, enfim. E a partir daí evoluir para atingir toda a população. Então nós vamos precisar aqui no Brasil de um total, um volume de vacinas muito elevado, mais de 400 milhões de doses para o ano que vem, e isso deve ocorrer durante o ano. Quer dizer, nós não vamos conseguir vacinar a população nesse quantitativo, provavelmente antes do primeiro semestre, do final do primeiro semestre do ano que vem. E, doutor, se no ano que vem, em 2021, nós tivermos à disposição mais de uma vacina aprovadas para aplicação, para o uso, como vai ser feita a escolha pelo próprio cidadão? Qual deve ser o critério nesse momento? Olha, certamente teremos necessidade de mais de um tipo de vacina e esse esquema, essa logística vacinal, ela vai depender do nosso Ministério da Saúde. Quer dizer, no Brasil existe o Programa Nacional de Imunização, que é o maior programa de imunização da área pública do mundo, são mais de 2 dezenas de vacinas oferecidas aí anualmente à população brasileira,
e o mesmo deve acontecer com essa vacina para o coronavírus. Então, nós esperamos que o Ministério defina esse esquema vacinal e aí ele faça, juntamente com isso, a distribuição dos diversos tipos de vacina. O importante é que a vacina tenha eficácia. Quer dizer, não importa se ela é de A, de B ou de C, o importante é que ela tenha eficácia e seja segura, ou seja, que ela proteja contra a doença e que não traga nenhum problema para quem receber a vacina. Isso é o mais importante. Você agora, José Maria Trindade. É aquela velha história, né? Não importa o pelo, o tamanho, a cor do gato, o importante é que ele casse o rato. Mas é que a Adriana tem razão, são muitas vacinas, são mais de 200 projetos no mundo inteiro, 4 estão numa fase bem adiantada aqui no Brasil, 4 projetos, e o ministro Marcos Pontes, de Ciência e Tecnologia, me disse que existem 15 projetos brasileiros, 5 projetos brasileiros já numa fase bem antecipada. Primeiro eu queria saber o seguinte, o Ministério da Saúde deve indicar uma destas vacinas e, por outro lado, como será essa vacinação? Ela será obrigatória e ela pode ser fornecida também através da rede privada? Ajuda a explicar um pouco isso aí, doutor. Trindade, num primeiro momento, eu não vejo que a vacina estará disponível no mercado privado. Como é uma necessidade de saúde pública nesse momento, quer dizer, a vacinação da população é no sentido de proteção contra a doença e de combate à própria epidemia. Então, é uma medida de saúde pública importantíssima, né? E essa questão da obrigatoriedade ou não, quer dizer, essa é uma questão que tem sido discutida aí como pano de fundo. Agora, nós temos que lembrar que no Brasil existem vacinas que são obrigatórias. Quer dizer, quando você vai fazer determinadas atividades, inclusive foi mencionado aí, né, a companhia de turismo que vai exigir a vacinação. Então, certas atividades que colocam as pessoas em contato com outras pessoas, necessariamente em função do seu trabalho, essas pessoas terão necessariamente que serem vacinadas, né? Tanto para se proteger, como para proteger as pessoas, para proteger o público de uma forma geral. Né? Então, isso é absolutamente normal aqui no Brasil. Quer dizer, as grandes empresas, geralmente nos seus contratos de trabalho, né, já exigem a carteira de vacinação. Quem trabalha na área de saúde tem que apresentar a sua carteira de vacinação. Então, isso é absolutamente normal. Agora, entre os projetos que estão em desenvolvimento, existem sim muitos, tá? O Butantan, só aqui no Butantan nós temos 3 projetos de vacina. Quer dizer, essa vacina que nós fizemos em associação com a chinesa é uma delas, mas existem mais 2 projetos em andamento, e assim deve ser. Quer dizer, as vacinas, no primeiro momento, elas são extremamente necessárias e podem ainda não ser as melhores vacinas. Com o decorrer do tempo, elas vão sendo aperfeiçoadas, vão sendo melhoradas, então existem as gerações de vacinas. A primeira geração, a segunda geração, a terceira geração, isso é normal quando se trata de um desenvolvimento dessa ordem. Joel. Doutor, só uma questão médica. Uma pessoa que já está imunizada, porque já pegou a doença antes, ela pode tomar a vacina? Tem algum risco para ela ou não? Ela também deve? Não tem risco nenhum. Em princípio, ela não precisaria tomar a vacina porque ela já teve a doença, ou seja, ela já foi imunizada naturalmente. Mas no momento da vacinação não se pergunta se a pessoa teve ou não, se vacina a todos. E o fato dela já ter tido a doença, ela receber a vacina, significa que a imunidade dela será melhorada, quer dizer, ela vai ter uma resposta adicional. Então, todos devem ser vacinados à medida que a vacina estiver disponível. Doutor Dimas, para a gente terminar e fazendo um alerta para quem nos ouve e nos assiste, alguns especialistas já falam que o Brasil está vivendo nesse momento é uma segunda onda da Covid-19. O senhor, como especialista nessa área, acredita que seja isso mesmo ou ainda o Brasil está nessa primeira onda e são aumentos específicos dos casos? O Brasil, ele, diferentemente de muitos países, né, principalmente da Europa, que tiveram uma onda bem pronunciada e depois uma queda praticamente com o controle da epidemia, agora estão voltando, o Brasil não teve essa curva acentuada, ele teve uma curva prolongada, né, e nós estávamos agora, até recentemente, num descenso. O que se observa agora é que a curva de descenso está sofrendo uma inflexão, ou seja, pode ser que venha aí uma aceleração dentro dessa primeira onda, e isso é importante nesse momento, né, nós precisamos ficar muito atentos para não permitir que tenhamos aí a repetição do que aconteceu no primeiro semestre. Né? Então, nós precisamos, de fato,
começar a agir, né? E agir nesse momento significa o uso da máscara, evitar as aglomerações, o distanciamento social, enfim, as medidas que nós já estamos aí habituados e que durante algum tempo aí nas últimas semanas, né, houve um certo desleixo em relação a essas medidas. E isso, obviamente, se reflete no aumento do número de casos. Doutor Dimas Covas, diretor do Butantan aqui em São Paulo, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza, voltaremos a nos falar. Até a próxima. Olha, obrigado, bom dia.